Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Agora nossa aula sobre a pirâmide social na Idade Média. A gente viu que era suzerania e vassalagem, a gente viu que era um feudo, agora a gente vai entender o que era a pirâmide social, ou seja, qual era a hierarquia social na Idade Média. Bom, só para a gente relembrar algumas coisas que a gente já viu, certo? Sobre suzerania e vassalagem, ok? Suzerano, em geral, era o rei, certo? Que concedia terra. E o vassalo era aquele que recebia a terra, certo? E em troca, ele oferecia a sua lealdade, sobretudo nas guerras. Ou seja, ele era essencialmente um guerreiro, um nobre, ok? Então, pensar em suzerania e vassalagem, a gente está pensando na troca de terras por lealdade da nobreza, lealdade dos guerreiros, ok? Outra situação, a gente via que esse feudo, ele tinha as terras agricultáveis dele, as terras férteis, eram divididas em três lotes. O manso senhorial, a qual a produção desse manso senhorial era toda do senhor feudal. O manso servil, a qual a produção do manso servil era dividida entre os servos e o senhor feudal, e o manso comunal, a qual a produção do manso comunal eram dos servos, eram daqueles que produziam, ok? O senhor feudal, ele tinha a obrigação de guardar alimentos para uma época de escassez, certo? Para caso houvesse colheitas ruins no futuro. Então, para proteger aquela população da fome, ele tinha essa obrigação de guardar grãos e também ele tinha uma obrigação de estar preparado para a guerra, para caso alguém invadisse o feudo, ele pudesse defender o feudo e proteger a população dentro do seu castelo, ok? Outra coisa muito importante é que o senhor feudal ele tinha uma certa autonomia dentro das terras dele e tinha uma função também de juiz. Ele meio que julgava as pessoas caso acontecesse algum crime, alguma briga, algum conflito dentro das terras dele. Ele tinha a função de juiz, de julgar quem estava certo e quem estava errado, e quem deveria ser punido e qual seria essa punição. Tudo isso baseado nos costumes e nas tradições, ok? Bom, então a gente já viu o que era o feudo, o que era suzerania e vassalagem. Agora a gente vai entrar propriamente dito no nosso assunto, na pirâmide social, ok? O que é a pirâmide social? É como era organizada a sociedade, ok? Alguns historiadores vão colocar que a sociedade era dividida em três estamentos, certo? Os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham, certo? Os servos, os nobres e o clero. Outros historiadores eles vão fazer uma distinção um pouco mais específica, ok? Eles vão colocar da seguinte maneira: primeiro, havia o rei, certo? Era ele que mandava no final, apesar de muito do poder dele depender do apoio dos nobres, mas ele era a figura mais importante. Depois, em segundo lugar, tinha os nobres. Os nobres eram divididos entre praticamente o alto clero, que eram aqueles que eram nobres e clérigos ao mesmo tempo, ou seja, que eram sacerdotes e também eram nobres, ok? E a própria nobreza em si, que não era sacerdote, ok? Então, dentre os nobres haviam pessoas que eram sacerdotes e pessoas que não eram sacerdotes, ok? Então, existiam os senhores feudais que eram sacerdotes, que eram bispos. Esses que eram sacerdotes eram chamados alto clero, ok? E eles eram figuras muito influentes e muito importantes na Idade Média. Okay? Existia também a nobreza, que não era sacerdote, ok? E abaixo existiam os servos. Dentre os servos havia alguns que eram sacerdotes também,
o que se chamava de baixo clero. Então a gente tem essa configuração aqui entre rei, nobres e servos. Dentre os nobres, alguns eram alto clero, eram o chamado alto clero, que era muito influente, pois além de nobres, eles eram sacerdotes. E dentre os servos existiam o baixo clero, ok? Pessoas que eram servos e estavam também inseridas na hierarquia da igreja, que também eram sacerdotes, ok? Bom, então, agora um foco maior sobre os nobres. A gente sabe que os nobres eram essencialmente guerreiros, certo? Essencialmente líderes militares. E esses líderes militares não necessariamente eram pessoas que estavam voltadas para o combate corpo a corpo, direto. Muitas vezes eles estavam mais, apesar de saberem lutar, saberem combater, eles estavam mais voltados para estratégias militares, ok? Da mesma forma que nos exércitos modernos existem os soldados, aqueles que vão para a frente de batalha, existem os oficiais, né? Os tenentes, os coronéis, que ficam traçando as estratégias, ok? Bom, outra coisa importante, como a gente já viu, é que dentre esses nobres poderiam fazer parte também o clero. Então, quando um nobre ele também era clérigo, ele fazia parte do alto clero, ok? Que a gente vai chamar aqui de alto clero. Então, o que era o alto clero? Eram pessoas que eram tanto nobres quanto sacerdotes. Eles compunham o alto clero e eram pessoas extremamente influentes, ok? Bom, os principais títulos de nobreza eram os duques, os condes, os marqueses, os barões e também os cavaleiros, tá? Lembrando que cada reinado tinha sua própria tradição nobiliárquica, ou seja, sua própria tradição de nobreza. Nem todos esses títulos aqui eram aplicados em todos os lugares, mas esses eram aplicados na grande maioria. E sim, existiam outros títulos também, por exemplo, o título de Visconde. É um exemplo, ok? Então, a gente precisa entender isso. Cada local tinha sua própria hierarquia de nobreza, mas, de modo geral, esses aqui eram os principais títulos. O principal título de nobreza, ou seja, o nobre que é mais nobre, que é mais próximo ao rei, era o duque. O duque era o mais importante título de nobreza. Ele estava abaixo apenas do rei, certo? Então, ele era o mais próximo. Em certas situações, era ele que liderava as tropas do rei, ok? Existia também o conde. O conde também tinha uma função de liderança de tropa e também participava do conselho. Era um título de nobreza importante também, só que o duque era mais importante ainda, ok? Existia também os marqueses, que já era um título já derivado do período carolíngio, certo? Do período dos descendentes de Carlos Martel, ok? Lá daquela dinastia dos francos. Eram títulos de nobreza dados às pessoas que tinham feudos em locais estratégicos, em locais específicos, por exemplo, nas fronteiras ou em regiões que eram muito atacadas. Também era um título de nobreza muito importante, ok? Dos títulos de nobreza dos senhores feudais, o menor título que tinha era o título de barão, certo? O barão era o menor título dentre os senhores feudais, ok? Todo esse pessoal aqui tinha um feudo para comandar, certo? Todas essas pessoas eram senhores feudais, sendo o duque o mais importante e o menos importante, o barão, ok?
Existia também, que eram considerados nobres também, eram os cavaleiros, certo? O ser, o dom, os cavaleiros eram a base dos militares. Eles tinham pouquíssimas terras, apenas aquela fazenda ali que servia para quê? Para nutrir ele de alimentos, de sustento o suficiente, certo? Para que ele pudesse se dedicar à guerra, ok? Ou seja, se preparar para a guerra. Lembre-se que os nobres eram essencialmente pessoas que se preparavam e iam para as guerras ao lado do rei. Ou seja, se uma pessoa levava uma vida de agricultor, ele não teria tempo para treinar a arte da espada, para treinar a equitação, que é a arte de montar cavalo, para treinar arco e flecha. Então, quando chegasse uma guerra, ele não conseguiria lutar bem. Então, precisava que algumas pessoas se dedicassem exclusivamente à arte militar, né? A treinar, se preparar para o combate. Ok? E essas pessoas precisavam de um meio de sustento, elas não estariam trabalhando na terra, então eles precisavam ser alimentadas de alguma maneira. Então, esses cavaleiros, eles eram os menores, eles nem eram considerados senhores feudais, tá? Eles ficavam em terras de outros feudos, porém eles recebiam uma porção de terra com algumas pessoas que trabalhavam nele para daí tirar o seu próprio sustento, ok? Agora, um pequeno enfoque sobre o clero e uma atenção maior aos camponeses, ok? Primeira situação, é importante a gente saber diferenciar o alto e o baixo clero. Primeiro, falou em clero, está falando de membros da igreja ordenados, está falando de sacerdotes, de padres e bispos, ok? Então, falou de clero, está falando de membros da igreja. Alguns clérigos, eles também tinham títulos de nobreza, também eram duques, condes, barões. E esses clérigos que tinham títulos de nobreza também, eles eram chamados o alto clero, eram pessoas muito influentes, ok? Os clérigos que não tinham esses títulos de nobreza, que eram servos, que eram pessoas ali no meio da grande massa da população, eram chamados o baixo clero. De modo geral, eles não tinham tanta influência assim. Então, quando a gente falar de influência da igreja na Idade Média, a gente vai estar falando especificamente da influência do alto clero, ok? Então, quem era o alto clero? Eram os clérigos que também tinham títulos de nobreza, ou seja, os clérigos que eram importantes socialmente. E o baixo clero eram os clérigos que não tinham tantos títulos, não tinham nenhum título de nobreza, eram apenas sacerdotes. Outra situação importante, que agora a gente vai dar um enfoque maior, é a dos servos, a dos camponeses, daqueles que trabalhavam na terra. Esses pagavam alguns tributos aos senhores feudais, ok? Como a gente já viu, por exemplo, no manso senhorial e também no manso servil. Vamos já. Nem todos esses impostos, esses tributos, eram cobrados em todos os feudos, tá? Mas eles existiram em alguns. Desses, quais eram os principais que estavam na maioria dos feudos? Os principais eram a corveia e a talha. O que era a corveia? Era um tempo obrigatório que o servo ia trabalhar no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor feudal, ok? Então, durante alguns dias na semana, o servo era obrigado a ir lá cultivar as terras do manso senhorial, ok? E a talha? A talha era parte da produção que era recolhida ali do manso servil, ou seja, o senhor feudal não ficava com parte da produção do manso servil, a produção do manso servil não era dividida entre os servos e o senhor feudal? Pois bem, essa parte recolhida pelo senhor feudal era chamada de talha, ok? Isso aqui, minha gente, pode ter certeza que vai ser
questão de prova. Então, muita atenção para saber identificar o que é a corveia e o que é a talha, ok? Pois bem, existiam outros tipos de tributos que não eram cobrados em todos os feudos. Isso variava muito. A Europa era grande, a Idade Média teve suas variações e cada feudo tinha autonomia para reger esses tributos conforme achasse adequado, cada senhor feudal. Então isso variava muito. A corveia e a talha eram os principais, ok? Geralmente era cobrado em quase todos os feudos. Mas existia também a banalidade. O que era a banalidade? Era uma cobrança sobre o uso de algum tipo de ferramenta que existia no feudo. Por exemplo, imagina que um senhor feudal ele tenha construído um moinho para transformar os grãos de trigo em farinha. Então, em alguns casos, o senhor feudal cobrava caso os seus servos quisessem usar o moinho dele para fazer farinha, ok? Esse tipo de situação, esse tributo pagado era chamado de banalidade, ok? Existia também, em alguns casos, a captação. O que era isso? Era um tributo baseado na quantidade de pessoas que existiam em uma família. Basicamente, famílias grandes precisavam de mais alimento. Em tempos de crise, era o senhor feudal que tinha que dar esse alimento, né? Por exemplo, no caso de uma seca ou de como é que eu posso dizer, de mais colheitas, ok? Então, o senhor feudal, em alguns casos, em algumas regiões, cobrava mais tributos para famílias mais numerosas, ok? Existia também, em alguns casos, o tostão de Pedro. O que era isso? Era que o senhor feudal, além de pagar o dízimo pessoal dele à igreja, ele cobrava dos seus servos o dízimo. Então, o próprio senhor feudal recolhia o dízimo das pessoas e pagava à igreja, ok? Então, o senhor feudal recolhia o dízimo dos seus servos e pagaria à igreja. E, por último, mas não menos importante, existia a mão morta. O que era isso? Era uma última cobrança caso a família tinha aquela pessoa que era o trabalhador, que era o provedor, geralmente o pai da família. Caso ele morresse, aquela família era obrigada a pagar um tributo, né? Vamos supor assim, uma quantia para suprir a falta dos tributos que aquela pessoa que morreu não vai pagar mais, ok? E para alguns historiadores apontam que caso isso não acontecesse, essa família poderia ser expulsa do feudo, ok? Então, esse aqui era também um imposto, um tributo cobrado em alguns feudos. Então, quais eram os principais tributos cobrados dos camponeses? Era a corveia, que era um tempo que os servos tinham que trabalhar nas terras do senhor feudal, e também a talha, que era uma parte da produção do manso servil, que era recolhida pelo senhor feudal. Esses eram os principais que existiam em quase todos os feudos, ok? Existiam outros tributos, a banalidade, a captação, o tostão de Pedro e a mão morta, que existiam em diversos feudos, mas não necessariamente em todos, ok? Bom, pessoal, para essa aula é isso e até a próxima aula.